Jesus. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, tanto você que está aqui conosco, como você que está em casa acompanhando pela Rede Super MS ou pelas redes sociais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique conosco, nós vamos aprender a palavra de Deus. Por que, pastor, aprender a palavra de Deus? Porque o nosso mundo só muda quando a nossa mente é transformada. Quando a sua mente é transformada, o seu mundo, ele vai mudar. Você pode ter certeza disso. Amém, Jesus? Oséias 4:6 diz assim, vai lá. Oséias capítulo 4, versículo 6. Eu já estava com saudade de ver vocês tocando junto, hein? Já está com saudade, hein? Meu Deus, que benção. Deus abençoe a vida de vocês. Está bonito, hein, Jean? Rapaz. Ficou vermelho, Jean? Ai, meu Deus do céu. Menino é uma benção, né, irmão? A gente acaba tendo um carinho por cada um como se fosse filho, né? Vai crescendo. São os filhos espirituais. Amém, Jesus? Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque faltou oração. Porque faltou o quê? Conhecimento. O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. O maior ministério de Jesus foi a pregação do Evangelho. Foi o ensinamento. Onde ele chegava, ele ensinava. Onde ele chegava, ele ensinava. E o homem, irmãos, eu digo que o mais sábio desse mundo não sabe nada diante de Deus. E nós estamos sempre diante do Senhor para aprender. Nós não podemos de forma nenhuma achar que nós não precisamos aprender. Nós aprendemos uns com os outros. Nós aprendemos com Deus, nós aprendemos com o Espírito Santo, nós aprendemos com a sua palavra. Quando você vê as pessoas pregando para cada vez mais as pessoas estarem afastadas de Deus, afastadas do culto, né? Buscando a Deus de forma individual, é porque Ele quer trabalhar para distorcer o Evangelho na vida das pessoas. Porque às vezes a pessoa ela tem o conhecimento, mas será que é o conhecimento de Deus mesmo? Será que é o conhecimento de Cristo mesmo? Porque o conhecimento de Cristo preserva a pessoa da destruição. O conhecimento de Cristo não preserva a pessoa da luta. Não preserva a pessoa da batalha, da adversidade. Tanto que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi para o deserto, ele estava revestido do conhecimento de Deus. Então o deserto surgiu, a luta surgiu, mas ele estava verdadeiramente com o conhecimento de Deus. E o diabo, para tentar fazer Jesus tropeçar, ele usou a Bíblia para tentar fazer Jesus o quê? Tropeçar. Ele chegou a falar para Jesus, está escrito, lança-te daí abaixo do pináculo do templo, porque está escrito que Deus vai dar ordem aos seus anjos para te guardar de todo mal. E Jesus falou também, está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Então quando você tem o conhecimento da palavra de Deus, você tem o escudo da fé, você rebate as tentações do inimigo, com esse conhecimento. E esse povo, eles não tinham esse conhecimento. Você quer ver uma pessoa que não tinha conhecimento de Deus, e era de Deus, e a família dele foi destruída? Quem, pastor? O Jó. O Jó não tinha o que nós temos hoje, irmãos. O primeiro livro a ser escrito não foi o livro de Gênesis, foi o livro de Jó. Jó não tinha o que nós temos hoje. Jó não tinha esse conhecimento que temos hoje, esse ensinamento que temos hoje. Jó não tinha. Tanto que ele fala, lá no finalzinho ele fala, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço porque os meus olhos te veem, de andar contigo. A intimidade foi diferente. Você vê que o Jó, ele era um homem de Deus, ele era de Deus, mas a Bíblia fala lá em capítulo 3, versículo 25, ele fala, o que eu temia, me aconteceu. O que eu receava, veio sobre mim. Nunca estive descansado, nunca sosseguei, e veio sobre mim só perturbação. O Jó, ele oferecia sacrifícios, mas ele oferecia sacrifícios com medo. Ele não oferecia com a confiança que ele tinha que oferecer. E nós temos o conhecimento de que aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé. O que é a fé? É a certeza. Quando eu faço algo, ainda que seja sobre a palavra de Deus, mas eu faço sem confiar, eu faço sem a certeza, eu estou fazendo com base no medo, no receio, na dúvida.
E essas coisas atrapalham a gente de termos a resposta de Deus sobre a nossa vida. Atrapalha a gente, impede a gente de ter a resposta de Deus sobre a nossa vida. E eu não estou falando de uma pessoa que não é de Deus, não, estou falando de uma pessoa que é de Deus. Uma pessoa que é do Senhor. Uma pessoa que realmente o próprio Deus testifica sobre ele. Homem reto, íntegro, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso é o quê? Caráter. Mas ele não tinha o que nós temos hoje. Ele não tinha os 66 livros da Bíblia. Ele não tinha o conhecimento que temos hoje. Você pode observar que quando Jesus chega trazendo a palavra de Deus, as pessoas ficam assim, olhando, falando, mas que ensino é esse? Que autoridade é essa? Que palavra é essa? A palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que livra a gente da destruição, a palavra que preserva a gente no dia mau, a palavra que nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Diga amém, Jesus? Então esse povo, ele foi destruído, porque faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o quê? O conhecimento. Também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Irmãos, tudo foi criado através da palavra de Deus. E quando Deus ele encontra um indivíduo, ele encontra esse indivíduo para abençoar não só ele, mas aqueles que estão atrás dele, os seus filhos, a sua casa, a sua família. Deus deixou para nós 5 governos, 5 ministérios: o apostolado, o pastor, o profeta, o mestre e o evangelista. Qual que é o propósito desses ministérios? É para que Cristo seja formado em nós. Quem é Cristo para nós? Apocalipse 19:13. Cristo é a palavra de Deus. Então, quer dizer, nós precisamos ter em nós uma formação que vem pelo Espírito Santo, que é justamente, nós conhecemos, temos intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te mostrar a vontade plena do Senhor. Vai te mostrar o que você tem que fazer nos momentos difíceis. Vai te mostrar o que você tem que fazer nos momentos também de glória. Ele vai te mostrar tudo, tudo. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, ele vai testificar no teu espírito. Ele está sobre o teu espírito. Então ele vai testificar em você, ele vai fazer você lembrar todas as palavras que você recebeu da parte de Deus. E aí você vai exercendo, você vai andando por ela. E quando você anda por ela, você anda num caminho santo, você anda num caminho reto, você anda num caminho perfeito, você anda na presença de Deus. E por esse caminho, o imundo, ele não prevalece. E ainda que se ele vier por um caminho, porque tem um versículo, no versículo 7 de Deuteronômio 28, que tem uma bênção que muita gente às vezes passa desapercebido, que diz assim, ó, por um caminho virão contra ti. Mas virão contra mim, pastor? É. Mas mesmo eu obedecendo a Deus, guardando os mandamentos, guardando a palavra de Deus, mesmo eu sendo alinhado com a palavra de Deus, sim. Mesmo eu sendo grato a Deus, sim. Por um caminho vem contra mim, por um caminho vem contra ti. Mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. E não é necessariamente um caminho que eu abra, não. Uma brecha que eu abra, não. Não é necessariamente uma brecha que eu abra, não. Alguém pode mandar alguma coisa para você. É um caminho. Você não fez nada, você está na presença de Deus. Só que quando ele vem, ele olha, a casa não está vazia. A casa está cheia do Espírito Santo. A casa está em comunhão. Você é a casa. A casa está em comunhão, você está na presença de Deus. Então, quer dizer, você sente o impacto, você sente a batalha, mas você sempre prevalece diante de todas as situações. Por quê, pastor? Porque o conhecimento de Deus está em você. E Jesus fala assim, ó, se eu estiver em você, se as minhas palavras estiverem em você, se você estiver em mim, peça o que quiser, será feito. Esse povo era de Deus, gente. Esse povo, eles não eram um povo que não eram do Senhor. Esse povo, eles eram de Deus. Mas o que aconteceu? Infelizmente, eles foram destruídos. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos para Deus nos preservar de tantas coisas, nos dar vitória amanhã, nos levantar, nos abençoar. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus. E hoje eu quero trazer aqui para você, falando de conhecimento, falar um pouco de oração.
Não da oração do Pai Nosso propriamente, porque eu já preguei sobre a oração do Pai Nosso para vocês. Mas para falar para vocês que não existe só um tipo de oração. Existem vários tipos de orações. Mas eu quero trazer uma aqui para vocês, que eu acredito que vai lhe ajudar bastante. Vai lhe ajudar bastante. Onde está essa oração que eu quero trazer para vocês? Está em Marcos, no capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Olha só. Esse texto aqui fala de um jovem que era endemoniado, um jovem conhecido como o jovem lunático. Esse jovem, o demônio pegava ele, jogava no fogo e jogava na água. Ele não tinha domínio sobre a própria vida dele. Ele não tinha domínio sobre as suas emoções. Ele não tinha domínio sobre a vida dele. A hora que o inimigo vinha, pegava ele, jogava no fogo e jogava na água. Acredite se quiser, nós tratamos de uma pessoa aqui na igreja há 4 anos. 4 anos. E era impressionante o que acontecia com aquela pessoa. Você estava andando com a pessoa assim, eu vi com os meus olhos, eu vi a Fabiana, a pastora Fabiana, a Kátia, pastora, oi? A Kátia viu, viu, a pastora Janete viu, muita gente aqui viu. E a gente andando assim, andando, e de repente a pessoa do lado aqui, de repente só vê as pernas da pessoa, a gente escutava o barulho do tapa que ela levava. Na libertação dela, ela teve 40 partos espirituais. Você presenciou isso também, Kátia? Como é que acontecia, Kátia? A barriga dela crescia igual de grávida, e ela fazia força, não era? E aí abaixava, né? Aí a barriga diminuía, 40. Tem gente que nem, você fala, às vezes a pessoa nem acredita. Para você ter uma ideia, no antigo endereço, quando ela manifestou com o demônio lá, ela teve 2 paradas respiratórias. Os irmãos chegaram a chamar o SAMU. A irmã chegou a chamar o SAMU. Eu nem sabia que o SAMU tinha chegado lá. Quando o SAMU chegou, o diabo já tinha ido embora, a mulher já estava por. Então a coisa é séria, pessoal. Então esse garoto, ele passava por isso. Agora, esse garoto aí já tinha orado por ele. Os discípulos já tinham orado por ele. Mas você percebe nesse texto, depois você pode estudar ele, que os discípulos estavam discutindo com os religiosos. Discutindo. Você sabe por que às vezes a gente não consegue as coisas que a gente precisa? Porque a gente anda na carne, irmão. A gente anda discutindo com o familiar. Discutindo, porque depois que eu falar ali é o que eu quero falar, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, por que nós não conseguimos expulsar? E o que Jesus falou? Essa espécie de demônios não sai senão somente com jejum e... O que é o jejum e a oração? O jejum e a oração é para te aproximar de Deus. O jejum e a oração, o jejum é para você quebrar, mortificar a sua carne. A contenda, a discussão, é obra do Espírito ou é obra da carne? É obra da carne. Então eles fizeram a oração, eles expulsaram em nome de Jesus, fizeram o que Jesus mandou, mas eles não tiveram resultado. Por quê? Porque tinha coisa no coração deles. E eles estavam brigando. Os discípulos, eles foram muito repreendidos por Deus, gente. Eles cresceram na presença do Senhor. Uma certa feita, João, um dos discípulos que o Senhor Jesus, considerado como discípulo amado, o João chegou e falou, Senhor, aqueles homens lá estão falando do teu nome e eles não pertencem aqui ao nosso grupo. O que o Senhor quer que a gente faça? Quer que a gente invoque o fogo do céu como Elias fez no Antigo Testamento para que destrua aqueles homens? Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são ainda. Então você vê que essas questões de discussão, briga religiosa, e não é de hoje. Isso não é para nós. Diga amém, Jesus? Não é para nós. Se alguém um dia chegar para você e falar mal de uma igreja, falar mal de um pastor, falar mal de uma campanha, falar de um escândalo de alguém, você fala, não, isso aí não é para mim não, isso aí é para Deus. Eu já tenho tanto problema ficar ouvindo o problema dos outros.
já tenho tanta dificuldade, já tenho tanta luta, já tenho tanta coisa para resolver, vou ficar perdendo tempo com essas coisas? Vou não. Eu vou ganhar tempo em jejum e oração. Por quê? Porque aí eu vou vencer aquilo que poucos vencem. Meu Deus do céu, hein? Eu vou vencer aquilo que poucos vencem. Porque na carne a igreja não agrada a Deus. Mas no espírito a igreja agrada a Deus. E Jesus chama aquele povo de geração incrédulo, perverso, e fala: até quando vos sofrereis ainda? Jesus estava dizendo que ele estava sofrendo pela atitude daquelas pessoas. Não é eles que estavam, até quando vos sofrerei ainda? Até quando? Até quando eu vou ficar aqui suportando isso que vocês estão fazendo? Acho que é a hora que ele fala. Aí Jesus chama o menino, né? Chama o menino, o pai do menino, e fala, conversando com o pai, ele diz para o pai, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é o quê? Possível ao que crê. Versículo seguinte, olha a oração dele. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Versículo seguinte, e Jesus, vendo que a multidão concorria, olha só, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Você vê que a oração que Jesus fez aqui, não foi uma oração pedindo para o Pai expulsar o demônio. Foi uma oração de quem sabia, que tinha autoridade. Você tem autoridade. A igreja tem autoridade. Quando você assume a sua autoridade e você começa a exercer a sua autoridade dentro da sua casa, você com certeza vai começar a provar de resposta de orações. Quando eu me converti, a minha pastora nunca foi na minha casa para orar por ninguém da minha casa. Nunca. Mas ela nunca me deixou de dar assistência também. Mas ela nunca foi na minha casa. Eu conto para vocês, o Jonathan vivia doente. Mas quando eu aprendi essa palavra, eu comecei a exercer a autoridade. Você é sacerdote na sua casa, varão. Você tem que aprender a exercer o quê? A sua autoridade. Você tem que aprender. Ah, pastor, mas eu oro, eu faço. Pastor, mas eu determino, eu mando embora, eu repreendo, eu uso, eu sei fazer essa oração. Mas como é que está seu coração? Você vive em contenda? Você vive como? É para andar em espírito também. Amém, Jesus? Os fariseus traziam ensinamentos, mas não trazia a autoridade espiritual com eles. Jesus trazia um ensinamento, mas Jesus trazia um ensinamento com uma autoridade espiritual. E quando Jesus lançava a palavra de Deus, quando Jesus orava, o mundo espiritual ouvia a oração de Jesus. Se sujeitava à voz de Jesus. Mas Jesus era Jesus? Não. Ele diz, irmãos, a palavra dele, ele disse que ninguém pode ser superior ao seu mestre, mas aquele que for bem instruído por ele, pode agir como ele. Ele disse na palavra dele isso. Ele falou que quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda fará maiores, porque eu vou para o Pai. Então tem esse tipo de oração. Jesus não está ali fazendo campanha ali, pedindo para o Pai, né, fazendo promessa. Jesus está usando a autoridade que Deus deu para ele. E Jesus passou esse ensinamento para os discípulos. Lucas 10:19 diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Mateus 10 também. Deus deu poder para os discípulos. Lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele fala: quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. E os sinais seguirão, olha só. E os sinais seguirão, vou repetir, e os sinais seguirão, na tua casa tem que ter sinal. Fala para o seu irmão, na tua casa tem que ter sinal. Os sinais seguirão aos que crerem. Aí ele fala assim, ó, em meu nome, que tipo de oração você tem que fazer? Deus está te dando uma procuração. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. É um tipo de oração.
Essa oração é uma oração que traz resultado. Traz resultado, irmãos. Essa oração é uma oração que você pode mudar a vida de uma pessoa através da sua oração. O apóstolo Paulo viu uma mulher com espírito de adivinhação. Aquilo incomodou ele. Ele vira para aquela mulher, ela não pediu para ser liberta. Ele fala assim: espírito de adivinhação, sai dela. Por quê? Porque ele conhecia a autoridade que ele tinha. Você tem que conhecer a autoridade que você tem. Você tem que conhecer essa autoridade que você tem. Você quer ver uma coisa? Aí você vai ver que o Espírito saiu, foi embora. Mas vou dar outro exemplo. João capítulo 11. Vai lá em João capítulo 11, por favor. No versículo 41. Olha só. João capítulo 11, versículo 41. Versículo 40. Coloca o 40, por favor. Olha só o que diz o 40. E disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, verás o quê? A glória de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele tinha falado para que o povo que estava ali à volta, tirasse o quê? A pedra do sepulcro onde Lázaro estava morto há 4 dias. Estava morto há 4 dias. Engraçado, né, que Jesus ele veio no 4º milênio. Olha como tem tudo a ver. Tudo, a Bíblia, ela se explica por si só. Jesus veio no 4º milênio. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele não poderia ter ido curar? Sim ou não? Irmão, o homem, a humanidade está doente desde a queda de Adão. Jesus não podia vir logo em seguida. Ele veio depois de 4.000 anos. Por quê? Porque Deus respeita o ciclo que Ele estabelece, que são 7.000 anos. Nós estamos no 6º milênio. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Jesus chega ali e fala para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou ressuscitar. Você sabe quando que você vai ressuscitar? Sabe quando? Fala para o seu irmão assim, ó: você já ressuscitou. Você já morreu e já? Porque nós não fomos sepultados com Ele no batismo? Né? Não fomos? E nós não ressuscitamos com Ele na sua ressurreição? Ele é a ressurreição e a vida. Você já tem a vida de Deus em você. Você já faz parte da ressurreição. Aleluia, irmão. Aleluia. Jesus chega ali e Jesus fala: eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Poxa vida, então quer dizer, pastor, que eu não vou ver só sinais? Não, você vai ver mais que sinais. Você vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Versículo seguinte: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, olha só, graças te dou por me haveres ouvido. Olha só o que ele fala: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu... Em outras palavras, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que era desnecessário ele falar com o Pai. Ele só está falando com o Pai. Por quê? Porque existiam pessoas que estavam ali e que ficavam meio assim: será que esse homem foi enviado pelo Pai ou não foi enviado pelo Pai? Ou seja, ele sabia a autoridade que ele tinha, que o próprio Pai tinha concedido para ele. Irmão, se nós soubéssemos a autoridade que nós temos, nós oraríamos mais, nós buscaríamos mais, nós pregaríamos mais. Nós temos uma autoridade, a igreja tem uma autoridade, dada pelo Espírito Santo de Deus. Você tem essa autoridade.
E a oração que Jesus faz para que Lázaro ressuscite é essa. Olha só. Eu sei que o Senhor sempre me ouves, né? E tendo dito isto, clamou com grande voz: Pai, ressuscita o Lázaro. É isso? O que ele fala? Lázaro, sai para fora. Quando você começar a orar, falar assim: Deus, eu abençoo meu pai. Deus vai sempre te ouvir. Eu abençoo a minha mãe. Deus vai sempre te ouvir. Quando você fala assim, ó, chamar o nome do seu irmão, o nome da sua irmã, e você declarar: sai para fora desse vício, sai para fora dessa perturbação, sai para fora disso, sai para fora daquilo, sai para fora. Deus vai te ouvir. Porque Ele te deu essa autoridade, Ele te deu essa prerrogativa. Você pode agir assim. Você pode. Quantas vezes a gente está, né, numa situação, de repente a gente vê e fala: está repreendido, está amarrado, está anulado, em nome de Jesus, está repreendido, não vai acontecer. Deus na hora te ouve. Uma irmã falou para mim hoje, falou: pastor, eu preciso contar uma coisa para ti, o senhor pode me ligar? Eu falei: posso. Liguei para ela. Ela falou: pastor, eu tinha ido comprar um cotovelo, que eu estou mexendo aqui no encanamento da minha casa, e quando eu estou chegando em casa, eu ouvi, pastor, audível. Primeiro eu passei por uma senhora, a senhora que ela trabalhava com jogo de bicho, e eu passei, cumprimentei ela, e eu percebi que ela estava amarela e tal, mas eu fui embora. De repente, pastor, veio aquela voz e falou: volta lá. Ela parou e falou: volta aonde? E ela sentiu forte: volta lá. E quando ela voltou lá, a mulher não estava tendo um AVC? A mulher estava tendo um AVC. Ela pegou, chamou o marido, chegou para a mulher e falou: sabe o que para a mulher? Você já aceitou Jesus como o Senhor da sua vida? A mulher falou assim: não. E ela pegou e falou assim: então antes de qualquer coisa, aceita Jesus como o Senhor da sua vida. E a mulher já estava com o olho fechado, e ela foi perguntando, e a mulher foi apertando a mão dela, falando que sim. E ela falou assim: em nome de Jesus, você está salvo para a glória de Deus. E falou assim: eu não sei se o Senhor vai te trazer de volta, ou eu não sei se o Senhor vai te levar, mas eu sei de uma coisa: você vai morar com Jesus no céu. Agora imagine um crente carnal numa situação dessa. Ai meu Deus, chama o SAMU. Pode chamar o SAMU, claro, tem que chamar o SAMU. Mas o crente carnal, ele não olha para a eternidade. Ele não se preocupa com aquela alma, porque talvez ele nem se preocupa com a própria alma dele. É forte isso aqui, irmãos. Graças a Deus, era aquela mulher que estava ali. Graças a Deus, aquela mulher não teve timidez para fazer aquilo. A gente precisa, irmãos, sermos instrumentos de Deus. E eu falei assim: puxa vida, como Deus é misericordioso demais, irmãos. A gente vê as pessoas no pecado, a gente julga, condena, ataca pedra. Aquela mulher não estava na presença de Deus. Mas ela também é alvo do sangue de Cristo. Nós somos alvo do sangue de Cristo. Nós somos alvo da cruz de Cristo. E nós precisamos apresentar Jesus para as pessoas. Quando a gente é um crente carnal, a gente fica vivendo as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, a gente é travado e a gente não frutifica. A gente não ganha uma pessoa para Jesus, não dá uma pessoa para a igreja, não apresenta ninguém para Jesus, não salva ninguém nesse mundo. E nós fomos salvos para salvar, irmãos. Diga amém, Jesus. Se a pessoa vai aceitar, é um problema dela. Se ela não vai aceitar, é um problema dela. Mas o nosso papel como igreja é saber que o nosso mundo, a nossa vida, não se resume somente a isso aqui. Nossa vida é além disso aqui. Além disso aqui. Olha a oração que essa mulher fez. Se a outra fala assim: ai meu Deus, não tem um pastor aqui para levar essa mulher a Cristo.
Você pode levar uma pessoa a Cristo. Você pode oferecer Jesus para as pessoas. Você pode fazer a obra de Deus. Diga amém, Jesus. Você pode fazer a obra de Deus. Você pode tirar pessoas para fora. Você pode. Olha a oração de Jesus. Lázaro, sai! O que ele fala antes? Senhor, obrigado por o Senhor ter me ouvido. Obrigado que o Senhor sempre me ouve. E ele libera uma palavra. Os céus ratificam. Glória a Deus. E quando Lázaro sai limpinho, todo sem faixa, sem nada, né? Uma coisa é você ser salvo. Outra coisa é você ser liberto. Vou repetir. Uma coisa é você ser salvo. Outra coisa é você ser liberto. O ladrão da cruz, ele foi liberto ou ele foi salvo? Ele foi salvo. Porque eu só sou liberto quando eu conheço a verdade. Quando você encontra Jesus, você não conhece Jesus ainda. Você teve um encontro com Ele. Você conhece Jesus quando você anda com Ele. Jó era de Deus, não era? Mas ele diz lá no final o quê? Que não conhecia. Que não o conhecia. Que não conhecia. Aí o que ele fala? Lázaro vem para fora, o Lázaro sai, a múmia sai. As múmias, tudo saiu para fora aí. As múmias. Tá vendo, obreiraiada? Nós temos que tirar como é que é? Tem que desatar as pessoas, pastores. É ou não é? É, nós era tudo múmia, tá tudo sepultado. Eu também, viu? Todo mundo. Eu não vim para a igreja. Quando eu vim para a igreja, aceitei Jesus, eu não estava liberto. O senhor estava liberto, pastor Carlos, quando você chegou? O senhor teve um encontro com Jesus e aceitou Jesus, né? Mas não estava liberto. Mas João 8,32 diz o quê? Conhecereis. Você só conhece andando junto. Ter um encontro é uma coisa. Ter uma fé por uma pregação é uma coisa. Eu posso encontrar o Rafael, pregar para o Rafael, ele tem um encontro comigo, ele crê na palavra que eu prego, mas ele não me conhece. Um homem foi curado, era cego, foi curado, encontrou, os homens chegaram para ele e falaram, mas quem te curou? Foi o tal de Jesus aí. Mas cadê ele? Não sei, não conheço. Ele me curou. Daqui a pouco ele encontra Jesus no templo. E Jesus fala para ele, vai, não peques mais para que não te suceda algo pior. O bonito é que a gente não conhece Ele, mas Ele nos conhece. E com todos os nossos defeitos, Ele ainda vem e cura a gente. Deus é tremendo. Vamos lá. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados. Tendo o quê? As mãos. A gente sai, irmão, mas ainda tem contaminação de onde a gente passou. A gente sai, mas ainda as nossas atitudes ainda não são legais. Precisa de libertação. Precisa de libertação. Ainda estavam ligados, com faixas, e o seu rosto, a cegueira ainda estava. A palavra de Deus é que vai nos dando a luz, que vai nos dando o entendimento. No lenço. E disse-lhe Jesus, agora Jesus diz, Jesus faz a parte mais difícil, que é ressuscitar, que é salvar. Aí depois ele joga na igreja. Ele joga para a igreja. Eu e você estamos aqui para servir os nossos irmãos. Vou repetir. A igreja que já foi desligada, que já foi liberta, que já está caminhando com Jesus, tem que abraçar os Lázaros que irão aparecer. Tem que abraçar os Lázaros. Porque Jesus, Ele não fez, Ele mandou fazer. E Ele diz, deixai-o ir. Se a pessoa vai ser grata ou não, depois é com a pessoa.
Mas depois, onde estava Lázaro? Com Jesus também. Tem gente que vai ser salvo, tem gente que vai ser desligado, vai ser liberto, vai provar do poder de Deus, mas tem gente que vai praticar apostasia depois. E tem gente que não. Tem gente que vai estar na mesa com o Senhor. E falando em mesa com o Senhor, fala para o seu irmão assim, ó, sábado tem ceia aqui nesse lugar, fala para ele. 7:30. Amém, Jesus? Ele vai estar onde? Na mesa? Com o Senhor. Mas voltando aqui para a mensagem, que eu abri parênteses aqui, mas a mensagem qual é? A oração. O tipo de oração. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Espírito mudo e surdo, sai dele. Ó, pastor, entendi. E agora, depois que eu orar, o que eu faço? Marcos 11:24. Vai lá. Marcos 11:24. Fala para o irmão que está ao seu lado assim, ó. Nem sempre quando você ora, a resposta é imediata. Nem sempre quando você ora, a resposta é imediata. Olha o que diz. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, como? Orando. Crede, receber, e o que? Tê-las? Ei. Porque alguém pode falar, pastor, mas ó, o senhor pregou sobre a carne, eu tenho que me aproximar de Deus, não sou perfeito, mas eu tenho que me aproximar de Deus, tenho lutado contra a minha carne, contra as minhas emoções, eu tenho, e outra coisa também, pastor, eu não dou lugar para acusação não, eu dou lugar para o convencimento do Espírito Santo na minha vida. Então eu tenho procurado andar na presença de Deus, e tal, não, tenho evitado contenda, tenho ficado chateado, mas logo eu já libero perdão, amém, Jesus? E eu tenho orado, pastor, essa oração eu conheço, mas pastor, o que está acontecendo, o que eu faço, e tudo que você está falando aí não acontece, é porque nem sempre a oração, ela vai te dar uma resposta imediata, nem sempre. Depois que você orar, você precisa crer, receber, amém, Jesus? Crer e receber. Você tem que assumir dentro do seu coração. Você tem que ter essa convicção. E você tem que começar a dizer, eu já orei. Eu já fiz a minha oração. E eu não volto atrás da minha oração. Aí você vai estar se enquadrando em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Uma pessoa que toda hora ela está orando pela mesma coisa, ela pode fazer isso, ela pode perseverar na oração. Amém, Jesus? Ela pode. E uma forma de perseverar na oração é o quê? Crer no que você falou. Orar e perseverar no que você falou. Então você ora aqui atrás, aqui você ora. Quando você ora, você crê, você decidiu. Aí você está aqui, ó, caminhando. Mas ainda não aconteceu. Você está aqui. Mas ainda não aconteceu. Aí alguma situação surge nesse momento. Você tem que falar assim, não, eu já orei aqui, ó. Eu já orei. Você sabe quem recebeu a resposta de uma oração quando ele menos esperava? Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai receber a resposta das suas orações. Zacarias. Zacarias era um ministro de Deus. E Deus deu a ele uma sorte de entrar no templo e fazer algo por alguém. Quando Deus ele coloca a gente numa posição fazendo algo por alguém, Ele está colocando a gente numa posição para nos abençoar. É dando que se recebe. Por isso que muitas vezes as bênçãos de Deus são liberadas na nossa vida por uma inspiração de Deus para que nós façamos algo para Ele. Pode ser até oferta, sabia? Não é errado não. É verdade. Pode ser até uma oferta na vida de um irmão. Pode ser uma oração de madrugada que Deus toca para você orar por alguém. E Deus naquela hora, você pensa que Deus está te colocando para fazer algo por alguém, Deus está te colocando naquela posição, porque Ele vai responder uma oração que você já fez lá atrás. Porque enquanto Zacarias estava lá oferecendo incenso, um anjo apareceu e disse, Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua mulher, que está lá fora, a tua mulher, que era tinha o útero seco,
Até a mulher que era estéril, ela vai conceber. Ela vai dar à luz a um menino. Esse menino vai se chamar João Batista. Ou seja, posso falar mais uma coisa, liberar mais uma palavra para você? A sua oração, essa oração que parece que você não orou direito, que parece que Deus não ouviu, essa oração está gerando coisas grandes para você. Coisas grandes para você. Então acredita que você já recebeu e que já é seu. Coloca para mim o Salmo 3 para a gente encerrar. Fique em pé, por favor. Olha o Salmo 3. Depois que oramos, o que temos que fazer? Primeiro, olha a situação que o salmista estava. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Às vezes nós nos encontramos assim, não é verdade, irmãos? Não é verdade? É uma luta atrás da outra. Mas olha o versículo seguinte. E muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele, nem Deus. Tem muita gente que fala assim, está sobrevivendo ainda? Daqui a pouco cai, daqui a pouco você não vai ser nada, daqui a pouco aquilo lá não vai ser nada. Irmãos, o que falam de você não pode entrar no seu coração e não pode definir o que você vai ser amanhã. O que vai definir o que você vai ser amanhã é o que você fala de você. É o que você fala de você. Sabe por quê? Enquanto as pessoas diziam tudo isso a respeito do salmista, olha o que ele fala. Porém tu, Senhor, é um escudo para mim. Ou seja, tudo isso que falam não vai me alcançar. O Senhor é o escudo para mim. A minha glória, quem crê verá a glória. E o que exalta... E o que exalta a minha cabeça. Mas espera aí que não acabou ainda não. Vamos lá, vamos chegar na oração ainda. Com a minha voz, oração, clamei. Um outro tipo de oração. Clamar, falar em voz alta. Clamar, clamar, clamar. Rasgar o coração. Jogar para fora. Tudo que você tem que falar com Deus. Clamei ao Senhor e ouviu-me Deus no seu santo monte. Eu clamei e eu tenho certeza que eu fui ouvido. Versículo seguinte. Aí o que ele fez? Deitei e dormi. Você já viu aquela palavra descansa no Senhor? Que Ele concederá o que deseja o seu coração. Agrada-te do Senhor. Descansa nele. Deitei e dormi. Aquela área da sua vida que você já orou por ela, ainda te perturba? Então você não creu na sua oração. Porque quando você entra e ora e decide, você tem que ser revestido de paz. Amém, Jesus? Porque se você creu, se você acreditou, se você falou com Deus, se você tem convicção de que Deus ele te ouviu, a circunstância que estiver diante de você não pode tirar essa confiança do seu coração, essa paz. Ainda que você sinta, mas isso não pode perdurar. Amém, Jesus? Isso não pode perdurar. Você tem que aprender a deitar e dormir. A deitar e dormir. Os religiosos que são assim, ficam doidos atrás. Acho que é por muito falar que eles vão ser ouvidos, que eles serão ouvidos. Acho que é por muito, sabe? Quando você entra diante de Deus e você ora, você resolve a situação. Deus nos deu essa bênção. Então, a partir de hoje, começa a dormir, a deitar e a dormir, a deitar e a dormir. E quando você acordar, você vai perceber que o Senhor está te sustentando. Que o Senhor está cuidando de você. Que o Senhor está no controle da sua vida. E tudo aquilo que vem para colocar dúvida no seu coração, tudo aquilo que vem para jogar você contra a sua fé, contra a sua oração, contra o seu chamado, contra a sua oração em relação à sua casa, à sua família, aquilo você tem que descartar. Aquilo é lixo, é o inimigo jogando seta contra você. Jogando seta. Não permita que isso aconteça na sua vida. Deita, durma, acorde
O Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. Ele não mudou, não. Ele está aqui para te abençoar. A partir de hoje eu acredito que a sua oração vai ser diferente. A partir de hoje eu acredito que quando você dobrar o joelho, você vai falar assim: eu vou resolver isso aqui. Quando você dobrar o joelho, o diabo vai fazer igual fez quando Jesus entrou no templo lá em Marcos 1, 21. Ele vai dizer assim: vieste destruir-nos. Irmão, você não tem noção do que vai acontecer aqui agora. Você tem convicção do que você vai orar agora, nesse momento? Você não está aqui para passar tempo, não. Você está aqui para resolver a sua vida com Deus. Nós somos salvos, somos abençoados, somos de Deus, somos igreja, somos herdeiros de Cristo, co-herdeiro com Cristo. Mas o apóstolo Paulo disse: combati um bom combate. Nós temos um adversário. E ontem eu preguei no Nova Lima que o nosso adversário já foi despojado na cruz. Então ele já está amarrado, ele já está ferido, ele já está sem força. Ele já está despido de poder diante de nós. É só a gente agir agora. E Deus opera. Quem crê, diga amém, Jesus. Fecha os olhos.